Irmãos, graça e paz. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 119, versículos 121 a 128. Deixe a sua Bíblia aberta nesse texto, nós iremos voltar a ele no decorrer da exposição. Estaremos lendo de acordo com as divisões propostas na própria estrofe do Salmo. Meus queridos, pensando naquilo que Deus tem nos agraciado em ver acontecer no dia de hoje, de ver a igreja do Senhor crescendo, é importante pensarmos não apenas no dia de hoje, mas acima de tudo naquilo que posteriormente, não só aqueles que estão se chegando agora na casa do Senhor, a pública profissão de fé e batismo, mas aqueles também que foram recebidos nessa comunidade, mas a nós que estamos aqui também há mais tempo servindo ao Senhor. Lembrando que é importante continuar crescendo na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que aconteceu hoje deve ser apenas o início da caminhada e desenvolvimento cristão de cada um dos servos do Senhor que se comprometeram a segui-lo e servi-lo nesta igreja. E o mesmo serve para nós, que há mais tempo estamos servindo ao Senhor. Por isso, o tema que eu quero dar para esse sermão é sigamos olhando para o Senhor. E eu quero, no decorrer desta mensagem, lhe mostrar os motivos do porquê, como servos do Senhor, somos desafiados, à luz daquilo que o salmista nos ensina nessa estrofe do Salmo 119, a estarmos constantemente com os nossos olhos voltados, fixos na pessoa do nosso Deus. E pensando nisso, queridos, eu gostaria de lembrar aqui aqueles que são pais ou já passaram por essa fase ou ainda estão experimentando criar os seus filhos pequenos. Eu tenho uma filha de 4 anos e tenho aprendido isso na prática, que não é muito saudável você prometer algo para o seu filho quando criança ao sair de casa, do tipo, papai vai sair, mas quando ele voltar ele vai trazer para você um chocolate, um presente ou algo do tipo. Por quê? Porque o tempo vai passar, o sono vai chegar, os olhos vão ficar pesados, mas aquela criança fica firme na esperança de que a qualquer momento o pai vai voltar para casa cumprindo a promessa de trazer o presente ou o chocolate. Meus queridos, aqui na gramática hebraica, principalmente no versículo 123, nós vamos ver que nessa estrofe em específico, a ideia do texto que nós iremos ler durante a exposição do sermão, é que como uma criança que fixa os olhos esperando a chegada do pai, aqui nesse salmo, de forma muito clara, o salmista, em um ambiente que era totalmente desfavorável àquele que era amante da palavra do Senhor ou da lei de Deus, ele mantém os seus olhos fixos na pessoa de Deus. Vale lembrar que esse salmo nós não temos como prescrever em que momento esse salmo foi escrito, qual era o contexto desse salmo, mas dentro daquilo que o salmo nos mostra, é fato que, por aquilo que em outras estrofes o salmista diz, foi um momento de perseguição, foi um momento de dor, de sofrimento. Tanto é que há alguns versículos que ele expressa a sua dor ao dizer que os seus olhos vertiam lágrimas, ou em outros momentos ele pede ao Senhor que vivifica a sua alma através da sua palavra. Então, pensando nessa ideia de que esse salmo foi escrito em um contexto em que, para aquele que é amante do Senhor, para aquele que é amante da palavra revelada do Senhor, não é um contexto tão fácil assim de se viver, essa estrofe ensina que os crentes devem continuamente manter os seus olhos fixos no Senhor, esperando que Deus haja em cumprimento das promessas que o próprio Deus revelou em sua palavra. Então, eu quero chamar a sua atenção para os versículos 121 e 122, que aqui nós temos o primeiro motivo do porquê nós temos que manter os olhos fixos na pessoa de Deus, porque Deus é quem garante a proteção do seu povo em dias maus. O salmista diz: tenho praticado juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores, sê fiador do teu servo para o bem, não permitas que os soberbos me oprimam. Então, queridos, o salmista neste salmo, em várias outras passagens, ele nos fala que seus inimigos preparavam armadilhas para vê-lo se desviar da palavra de Deus. Só que, como ele afirma aqui no versículo 121, apesar disso, ele segue praticando a justiça e o juízo, isto é, ele segue comportando-se em conformidade com a lei do Senhor, conformidade com a justiça do Senhor. Então, diante das perseguições, ele tem vivido em conformidade com as normas, com as leis estabelecidas
pelo próprio Deus em sua palavra. Ele tem se mantido fiel aos preceitos revelados do Senhor em sua palavra. Por isso que o seu pedido ao Senhor é: não me abandone à mercê dos homens maus, não me abandone aos opressores, como ele diz aqui no versículo de número 121, ou seja, a homens que usavam o poder, torciam o poder simplesmente para feri-lo. Então, aqui nesse primeiro versículo do Salmo 119, versículo 121, o que o salmista faz é um contraste. E o contraste que ele está propondo aqui é que, enquanto os homens maus distorcem a lei para oprimir os outros, e os outros aí se encaixava até mesmo o salmista, ele está dizendo que, ao contrário disso, ele se mantém apegado, ele se mantém agarrado à lei de Deus. E embora ele tenha feito o que é justo, o que ele vai nos mostrar é que os opressores estão lhe atacando justamente por conta disso. Então, um ponto importante aqui é com base em sua obediência à lei divina, o salmista aqui então pede ao Senhor que o proteja. Então, entenda o seguinte: o pedido do salmista aqui não é baseado em sua justiça pessoal. Não, o pedido do salmista aqui é baseado na justiça de Deus revelada em sua palavra e que ele tem, de certa forma, seguido ou tentado seguir em sua totalidade. Por isso que no versículo 122 ele suplica: ser fiador do teu servo, ser fiador do teu servo. E aqui vale lembrar que fiador é aquela pessoa que se compromete a pagar a dívida de outro. Lá em Gênesis 43, por exemplo, se você se recorda do episódio de José com seus irmãos ali no Egito, Judá disse a seu pai Jacó que seria o fiador de Benjamim, ou seja, se Benjamim não voltasse do Egito, a vida de Judá seria dada em lugar da dele. Então aqui o salmista, queridos, apela a Deus, dizendo: Deus, assuma a responsabilidade por minha segurança. O salmista aqui pede que o próprio Deus se coloque como a garantia de que o protegerá, que Deus assuma a responsabilidade pelo seu bem-estar. E é certo que, tendo Deus por fiador, ele tem por certo que os soberbos serão impedidos de usar de forma equivocada a autoridade para oprimi-lo. E aqui, meus irmãos, no único versículo do Salmo 119 que não existe menção à palavra do Senhor, aos testemunhos do Senhor, aos preceitos do Senhor, o salmista aqui volta-se para o fiador dela. Ele volta-se para o Deus da palavra. Se durante todo o Salmo ele está falando da palavra de Deus, recorrendo à palavra de Deus, aqui no Salmo, no versículo 122, ele volta-se para aquele que garante que essa palavra é autoridade, que essa palavra dá vida, que essa palavra o protegerá. Então, diante da opressão dos perversos, o que esses dois versículos nos mostram é que o salmista segue apegado à palavra de Deus, tendo através dela a certeza de que Deus é o seu fiador, que Deus é aquele que assume a responsabilidade por guardar, por proteger, por preservar o seu povo diante de dias maus ou de calamidade. Mas quando chegamos nos versículos 123 e 125, há um segundo motivo aí do porquê o salmista diz que devemos voltar os olhos e mantê-los fixos na pessoa de Deus. Porque Deus é aquele que trata o seu povo com amor leal. Os versículos 123, acompanha a leitura, a 125 diz: desfaleçam-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dai-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Então, dentro daquilo que o Salmo 119 nos mostra, diante das perseguições, da dor, do sofrimento, os olhos do salmista permanecem apegados à pessoa de Deus. E aqui ele diz que os seus olhos desfalecem à espera do Senhor. Esse verbo desfalecer, lá no hebraico, tem um sentido de que por muito tempo os olhos dele estavam focados na pessoa de Deus. E aí a tradução lá no hebraico dá a entender que de tanto ele olhar única e constantemente para pessoas de Deus, os seus olhos chegavam a arder. Então, a ideia aqui do versículo é que, para o salmista, não existia outra fonte de socorro para ele voltar-se. Para o salmista, não existia outra fonte que valeria a pena esperar.
E aí nós temos que lembrar aquilo que diz o Salmo 123, versículo 1, que é muito parecido com aquilo que o salmista está dizendo nessa passagem do Salmo 119. Como os olhos dos servos estão nas mãos de seus senhores, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. O salmista está nos dizendo, queridos, que ele ansiosamente olhava para Deus, esperando que Deus cumprisse as suas promessas e o salvasse. E aí no versículo 124, atente que então que ele diz que ele espera no Senhor e ele pede que o Senhor o trate segundo a sua misericórdia. Essa palavra misericórdia aqui, ela é muito importante porque aqui nesse contexto, nesse texto, ela aponta para a ideia de Deus tratar o povo de acordo com a fidelidade de Deus ao seu pacto estabelecido com o seu próprio povo. Então aqui o salmista está rogando ao Senhor que o trate segundo o seu infalível e leal amor, segundo a sua fidelidade, a sua aliança estabelecida por ele com o seu povo. O salmista, mesmo dizendo aqui que o livramento ou a intervenção de Deus ou a salvação de Deus demore, ele crê, queridos, que Deus agirá segundo os seus compromissos pactuais. Ao longo desse salmo, o que ele nos mostra é que ele aprendeu que Deus não é um Deus indiferente para com o sofrimento do seu povo, não, mas Deus é um Deus amoroso e fiel. Por isso, a certeza do salmista, ao pedir não apenas que Deus seja o seu fiador, mas, acima de tudo, que Deus cumpra aquilo que Deus estabeleceu em aliança com o seu povo. Entretanto, aí, se você reparar a parte B do versículo 124 e o versículo 125, o salmista mostra que diante das dificuldades, o que ele faz é pedir ao Senhor mais instrução, iluminação concernentes à palavra de Deus. E eu não sei se você consegue perceber bem, não sei se você entendeu bem o que o salmista está pedindo aqui, porque é diferente de nós. Geralmente nas calamidades da vida, a tendência nossa é questionar, é murmurar, é reclamar, mas o salmista está dizendo: Senhor, diante das dificuldades da vida, faça-me entender ainda mais a tua palavra. Diante das dificuldades, o que o salmista está pedindo é: Senhor, como teu servo, eu tenho um pedido para ti, dai-me discernimento ainda mais profundo da tua palavra. E aqui nós temos que compreender algo extremamente importante e que muitas vezes, como servos do Senhor, nós nos esquecemos. Meus queridos, nós como servos de Deus, nós não vivemos das explicações de Deus, mas nós vivemos da sua palavra revelada. Meu irmão, minha irmã, Deus não tem que nos explicar nada que passamos ou sofremos, porque Ele já nos deu a sua palavra revelada, e é a nossa ignorância da palavra de Deus que não nos permite, em muitos momentos difíceis da vida, desfrutar do consolo, do conforto, do renovo, da segurança que Deus nos oferece através da sua palavra revelada. Por isso que o pedido do salmista aqui no versículo 124 é: Senhor, me ensina a tua palavra. E ensinar aqui, o verbo ensinar, literalmente é transmitir conhecimento para fazê-lo versado na palavra de Deus. Olha só, diante da dor, do sofrimento causado por conta da perseguição, porque ele era justo, temente e seguidor da palavra do Senhor, ele pede que Deus lhe dê mais entendimento para conhecer os testemunhos, para, de certa forma, se tornar um conhecedor profundo das Escrituras. E aqui tem um sentido dele pedir isso, queridos, porque o amor de Deus se revela a nós através da sua palavra. É através desta palavra que o salmista tomou conhecimento desse amor leal e pactual de Deus para com o seu povo. Foi através do conhecimento desta palavra revelada que o salmista entendia que o amor infalível e leal de Deus jamais desampara o seu povo. E nos versículos 126 e 128, então, o salmista finaliza essa ideia dessa estrofe. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura comigo. E aqui o salmista então levanta um terceiro motivo do porquê devemos manter os nossos olhos fixos no Senhor. Porque Deus é aquele que zela, Deus é aquele que ama a sua lei. Versículo 126 em diante diz
Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Por isso tenho por em tudo reto os teus preceitos todos, e aborreço todo caminho de falsidade. O salmista vem sendo oprimido, perseguido, alvo de homens que violavam a lei de Deus, homens que romperam a aliança com Deus. E aqui o salmista está dizendo que os homens estão quebrando a aliança de Deus, se voltando para o caminho da mentira e da falsidade, mas ao mesmo tempo ele tem mirado o salmista como um alvo a ser abatido. Por isso, aqui no versículo de número 126, ele pede o auxílio imediato do Senhor. Está dizendo: Senhor, já é tempo. É o momento adequado para o Senhor agir, é o momento adequado para o Senhor aplicar a sua justiça, é o momento adequado para o Senhor derramar a sua ira. E aqui compreenda que, novamente, em vez do salmista lamentar, em vez do salmista defender a sua própria condição desesperadora, ele pede novamente que Deus haja, porque a lei de Deus está sendo violada. Meu querido irmão, como servo de Deus, o salmista aqui nos mostra que ele estava muito mais preocupado com o nome e com a lei de Deus do que com a sua própria condição. Mas é fato que os homens, por terem dado as costas à lei de Deus, isto afetava a vida do salmista. O salmista estava sendo atacado aqui porque as pessoas quebraram a aliança, quebraram a lei de Deus. Mas o seu pedido aqui é que Deus então restabeleça a sua palavra, porque com a palavra de Deus restabelecida, com a lei de Deus restabelecida, meus queridos, o seu bem-estar estaria garantido. Então, da parte do salmista, o que ele está nos mostrando aqui é que enquanto os ímpios violavam, quebravam a palavra de Deus, ele a amava ainda mais. E ele nos diz aí no versículo de número 127, que nada era mais precioso para ele do que a palavra de Deus. E mesmo o ouro refinado, o metal mais valioso dos seus dias, não era tão precioso para ele quanto era a palavra de Deus. Diante de uma depreciação geral da lei de Deus, o salmista aqui evidencia que ele nutria uma profunda estima pela palavra do Senhor, muito acima dos mais valiosos tesouros dessa terra. E o que fica muito claro aqui nesses versículos é que, à medida que as pressões contrárias à lei de Deus cresciam, aumentava a fidelidade e o amor do salmista para com a palavra do Senhor. Dessa forma, meus irmãos, o seu amor pela palavra, como ele vai nos mostrar, principalmente no versículo 128, o seu amor pela palavra o levou a considerar todos os preceitos do Senhor, relativo a todas as coisas, como corretas. Para o salmista, tudo na santa lei de Deus era perfeita e merecia a sua apreciação e obediência, e era por conta deste apego, deste amor à palavra, que ele odiava, que ele tinha aversão por todo o caminho falso, por todo o caminho mentiroso. E a dinâmica aqui, queridos, que o salmista nos leva a pensar, é que para ele, se amamos a palavra de Deus, abominaremos, ficaremos longe dos caminhos maus, não daremos um passo sequer no caminho dos perversos. Por isso, a declaração de amor do salmista pela palavra de Deus é um atestado que ele sabia que Deus zela, que Deus ama a sua palavra, e ao mesmo tempo a aparente demora em Deus em agir não é a recusa de Deus em agir. Se você voltar os seus olhos para os versículos 118 e 120, e aí é interessante porque no Salmo 119, versículos 118 e 120, o salmista vai nos falar aqui sobre o destino eterno dos ímpios. Meus queridos, o que o salmista está pedindo aqui no versículo número 126 é aquilo que ele já começou a descrever no versículos 118, 119 e 120. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é astúcia deles. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Arrepia-se minha carne com temor de ti, e temo os teus juízos.
salmista, aqui quando fala sobre o seu apreço à lei do Senhor, à palavra do Senhor, ele nos mostra que chegará o dia em que o governador e legislador desse universo se levantará contra todos aqueles que desprezam, que torcem, que zombam, que quebram a lei de Deus. Mas até esse dia chegar, o salmista está dizendo que nós, como servos do Senhor, nós devemos continuar amando cada vez mais e mais a palavra do Senhor. E eu quero partir para a conclusão desse sermão então, queridos, pensando em algumas implicações desse texto para nós. A primeira é que nós temos que ter mais zelo, mais amor pela palavra de Deus. Meus queridos, o salmista vivia dias em que a lei estava sendo desprezada e os crentes oprimidos por conta do seu apego à palavra do Senhor. O salmista vivia uma época em que ninguém dava ouvidos à palavra de Deus. Mas os anos se passaram, mas a realidade é a mesma. Nós vivemos hoje um contexto em que os homens tentam, de todas as formas, invalidar a lei de Deus. Negam que ela é divina, negam que ela é inerrante, negam que ela é suficiente, propõem atualizações, modificações, transformações. Nós vivemos dias em que as pessoas desrespeitam e escarnecem sumariamente de Deus, de sua palavra e, acima de tudo, do povo da palavra. Pecado, queridos, e as suas várias manifestações hoje é algo atraente. As pessoas gostam de pecar, as pessoas voltam-se para o pecado, as pessoas inventam formas escandalosas de pecado. Em contrapartida a isso, o viver santo é considerado como desprezível, moralismo, puritanismo, coisa do passado. Nós vivemos em um contexto em que as pessoas rejeitam a verdade absoluta. Pior do que isso, relativizam não só a verdade, mas a forma de viver. E nesse relativismo moral, queridos, nós não podemos chamar nada de falso. Experimente chegar para alguém e dizer: olha, o caminho que você está traçando é mau, é falso, é mentiroso. Logo você vai ser visto como um opressor, alguém ofensivo, alguém intolerante. Nós vivemos dias em que todos os modos de vida são considerados igualmente válidos, e a única coisa absolutamente errada é você dizer que aquele modo de vida escolhido por aquela pessoa, destrutivo, pecaminoso, é errado. É indesculpável na mente pós-moderna a declaração do salmista aqui, quando ele diz: considero todos os preceitos do Senhor corretos e odeio todo o caminho errado. Meus queridos, nos dias politicamente corretos, se o salmista dissesse isto nos dias de hoje, ele seria simplesmente abafado, ele seria, quem sabe, crucificado. Por isso eu gostaria que você atentasse, por amor à sua vida e por amor a nós como igreja do Senhor, entenda uma realidade. Eu creio que não demora a chegar o dia, e por que não dizer que no nosso país, em alguns países, principalmente da Europa pós-cristã, isso já se tornou uma realidade. Meus irmãos, seguir padrões absolutos a partir das Escrituras não demora a ser criminalizado. Não demora. Nós não estamos distantes de dias em que, quando você se levantar num púlpito e pregar, o homossexualismo é pecado, o divórcio continua sendo pecado, o aborto é errado. É provável que alguém vai ser denunciado, alguém vai ser preso. E a grande pergunta é: o que fazer diante deste cenário difícil? O salmista nos responde: nós devemos zelar, nós devemos amar ainda mais a palavra do Senhor, devemos nos agarrar aos seus absolutos e não soltar. E amando a palavra de Deus, automaticamente, queridos, nós iremos não apenas nos separar, odiar, mas também confrontar os padrões contrários e caídos do mundo em que nós vivemos. Eu não sei você, mas eu digo que a oração que o salmista nos ensina a fazer aqui, eu preciso fazer mais, precisamos fazer mais. Meus irmãos, quanto mais o mundo odeia as Escrituras, nós precisamos amá-la ainda mais. Quanto mais o mundo ridiculariza a palavra do Senhor,
nós devemos nos apegar a ela ainda mais. Compreenda que foi esse zelo, que foi o amor pela palavra de Deus, que fez com que o nosso tentador, que o nosso Salvador, não cedesse às tentações de Satanás em seguir suas propostas. Quando Cristo foi tentado, ele não falou, eu acho, eu penso, ele disse, está escrito. Foi a resposta de Jesus, e meu irmão, tem que ser a nossa resposta para qualquer questionamento ou perseguição de nossa geração. É o que está escrito para nós que vale. É o que Deus revelou em sua palavra, que continua chamando a nossa atenção, o nosso afeto, o nosso amor último. Então que possamos, queridos, zelar pela verdade de Deus revelada na Bíblia, a ponto de termos sempre uma boa palavra para qualquer prática que não suporte a luz da verdade divina. Que possamos dizer a esse mundo caído, quando ele fizer algo errado, está escrito, e não é desse jeito. Mas acima de tudo, amém, queridos, há uma segunda implicação desse texto para nós. Busque conhecer mais o seu Senhor. Busque conhecer mais o seu Senhor. O que me espanta no Salmo 119 é que, ao longo desse salmo, o salmista mostra ser um profundo conhecedor de Deus, de sua palavra. Só que mesmo assim, ao longo desse salmo, constantemente ele diz, Senhor, desenha os meus olhos para que eu possa aprender mais a tua palavra. Senhor, me ensine. Senhor, me ajude a entender. Senhor, me dá discernimento, me dá compreensão. Mesmo sendo um profundo conhecedor da palavra de Deus, o tempo inteiro nesse salmo, o salmista pede ao Senhor que lhe ensine cada vez mais da sua palavra. E aquilo que aconteceu com o salmista também acontece conosco. Deus, em um ato gracioso, se torna o nosso professor. Meus irmãos, nós só sabemos o que sabemos de Deus porque Ele, em sua graça e misericórdia, revelou a nós toda a verdade. E assim como qualquer ser humano precisa de um professor para expandir seu conhecimento de determinada área da vida, nos assuntos celestiais não é diferente. Nós devemos implorar a Deus tanto por instrução como por discernimento. Devemos, como servos do Senhor, anelar por discernir inteligentemente de tudo o que o Senhor revela do homem e para o homem. Nosso Senhor Jesus Cristo nos fez essa promessa. Lá em João 16:13, Ele prometeu que quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará toda a verdade. João 14:26, Ele deixou mais claro ainda que o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E quando nós lemos as Escrituras, nós experimentamos essa realidade. Ao lermos a palavra do Senhor, nós somos ensinados por Deus através do Espírito Santo. Por isso, um espírito aberto à instrução é uma marca, é uma das marcas da piedade. E assim como o salmista, nós devemos rogar perseverantemente por mais instrução e iluminação espiritual advindas de Deus através do ministério do Espírito Santo. Por isso que sigamos e prossigamos, como disse o Senhor através do profeta Oséias, em conhecer cada dia mais do Senhor. Mesmo que o mundo não deseje, não queira, que o nosso coração, queridos, anele cada dia mais, que o nosso coração tenha mais sede, mais fome da palavra revelada do Senhor. Uma terceira implicação desse texto para nós, queridos, creia naquele que é o fiador da nossa salvação. O salmista, aqui em busca de socorro e salvação, como foi dito, pede ao Senhor que seja o seu fiador, que assuma a responsabilidade em salvá-lo. E aqui é interessante porque a Bíblia nos exorta a não sermos fiadores de outras pessoas, porque de acordo com Provérbios 11, Provérbios 17 e 18, você quando assume uma dívida de outra pessoa, você pode não ter condições de pagar, você pode assumir uma dívida maior do que os seus recursos lhe permitem para cumprir com aquele compromisso. Entretanto, queridos, como nós lemos na liturgia em Hebreus 7:22, o Filho de Deus se tornou o fiador de todos aqueles que creem nele. Hebreus 7:22 afirma que Jesus
Jesus se tornou fiador de uma aliança superior. A nossa salvação vem da fiança divina. O Filho de Deus, como nosso fiador, sofreu as consequências da nossa dívida em nosso lugar. E com isso, queridos, nos deu a maior das bênçãos, a salvação eterna das nossas almas. Por sua obra, como fiador divino, Cristo, queridos, nos salvou de nosso acusador, Satanás. É fato que nós teríamos sido esmagados debaixo desse acusador, debaixo desse opressor, se Jesus não se interpusesse entre nós, se Jesus não se tornasse o nosso fiador. É através da sua fiança que escapamos como um pássaro escapa da rede do caçador. Em sua morte, Jesus pagou a nossa dívida. E em seu ministério de intercessão, como nós lemos em Hebreus 7, Ele continua sendo nosso fiador no trono celestial. Spurgeon dizia que bênção, podemos deixar nossos problemas nas mãos de nosso fiador, sabendo que tudo estará bem, já que Ele tem uma resposta para cada acusador, uma repreensão para cada injuriador. Meu querido irmão, minha querida irmã, a beleza de Hebreus 7 e daquilo que o salmista pede para Deus ser seu fiador é saber que enquanto Cristo Jesus, o nosso fiador, enquanto Ele viver, a nossa salvação está garantida. Mas a beleza maior é que Ele vive eternamente. Então não importa o que nos aconteça, não importa o que estejamos passando hoje ou queremos passar amanhã, não importa o que sentimos, o que importa é que o nosso fiador Jesus Cristo é confiável. A pergunta 1 do Catecismo de Heidelberg nos ajuda a pensar nisso. A pergunta diz: qual é o seu único consolo na vida e na morte? E a resposta: que pertenço não a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Jesus tomou sobre si a responsabilidade da nossa salvação. E diferente de nós, que podemos assumir um compromisso de ser fiador com alguém e não ter condições de pagar, com Cristo não funciona assim. Ele assumiu o compromisso, e no que diz respeito à nossa salvação, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o último dia, e há de fazer. E eu quero finalizar com a última implicação desse texto, e finalizo nessa noite o sermão. Meu irmão, minha irmã, espere pelo agir punitivo de Deus. Espere. O desespero do salmista em um cenário difícil para um amante da palavra de Deus o levou aqui no versículo 126 a pedir para o Senhor agir. Esse homem via a lei de Deus sendo violada, ridicularizada, e o seu pedido ao Senhor é que era hora do Senhor derramar sua ira sobre os perversos. E a realidade vivida pelo salmista muitas vezes é a nossa também. Nós vivemos cercados por pessoas que estão nem aí para quebrar a lei de Deus. As pessoas hoje defendem todos os tipos de promiscuidade, corrupção, impunidade, ridicularização e zombaria da fé cristã. Não sei se você se lembra, mas no carnaval desse ano, por exemplo, um dos motivos, de escárnio de algumas das escolas de samba foi ali a respeito de um remake, de uma releitura no que diz respeito à questão da obra salvadora de Cristo Jesus. Nós vivemos em um contexto em que as pessoas zombam da fé cristã. As pessoas rasgam a Bíblia, as pessoas desmerecem o que Deus diz. As pessoas ignoram completamente. E em uma época como a nossa, queridos, nós precisamos, como povo de Deus, não apenas orar, mas também crer, pedindo que o nosso Rei Jesus Cristo surja em seu trono com seu cetro de ferro em sua mão. Quando a igreja do Senhor é tripudiada, quando a sua mensagem é ridicularizada, meus irmãos, é certo, à luz das Escrituras, que nós podemos esperar ver a mão de Deus estendida para a defesa da verdade e para a glorificação do seu santo nome. Então devemos ter a certeza de que sempre que as pessoas atacam a igreja ou a sua mensagem, não estão atacando as pessoas que fazem parte da igreja, mas estão atacando o Senhor da igreja. Lá em Atos capítulo 9, nos mostra essa verdade. Quando Saulo de Tarso perseguiu os cristãos na terra, o texto nos fala que ele também perseguiu o Senhor no céu. O mundo desconhece, queridos, mas Cristo é um homem
de guerra. As pessoas defendem hoje um Jesus Cristo piegas, um Cristo que parece mais Papai Noel do que o Cristo bíblico. Então entenda que Cristo é um homem de guerra. Ele não apenas protege o seu povo, como também fere e derruba os inimigos do seu povo. Vou citar para você o que o próprio Jesus nos disse em Mateus 10, 34, 39. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. E esta espada de Cristo leva alguns a achar a vida, bem como também leva alguns a perdê-la no último dia. Apocalipse 19:15 descreve Cristo novamente como um homem de guerra empunhando a sua espada. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, entenda, Cristo é aquele que experimentou a espada da ira divina caindo sobre si no lugar do seu povo. A ira divina que será derramada sobre os pecadores, antes foi derramada sobre Cristo, lá em sua morte na cruz. O puritano Thomas Goldwyn dizia que o fato de Deus ter condenado o próprio Filho por causa do pecado à morte, ao se tornar o fiador, foi o exemplo e a manifestação mais clara da sua ira. Porém Cristo, queridos, que na cruz recebeu sobre si o forte golpe da espada da ira divina, em sua volta, ele desembainhará esta mesma espada da ira divina e aplicará sobre os ímpios. A Bíblia afirma que chegará o dia em que o juiz de toda a terra se levantará e os pecadores serão julgados. Chegará o dia que o Salmo 58, versículos 10 e 11 se concretizará. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança. Então se dirá, na verdade, a recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga a terra. Acredite, chegará o dia em que Deus julgará este mundo. E julgará pelo padrão revelado em sua palavra. Julgará revelado pelo padrão estabelecido pelo homem perfeito, seu Filho Jesus Cristo. Por isso, como diz João 3:18, aquele que está em Cristo, esse já recebeu o julgamento lá na cruz, quando a espada da ira divina caiu sobre Cristo e não sobre aqueles que confiam em Cristo Jesus. Mas quem sabe você que está aqui nessa noite, você ainda não professou publicamente a sua fé. Quem sabe você ainda não se rendeu aos pés de Cristo. Saiba de uma verdade. Saiba de uma verdade. E que se caso você não der ouvido para ela em vida, essa verdade irá acompanhá-lo por toda a eternidade. Meu querido, para aqueles que não estão em Cristo, só lhe resta ser alvo da espada da ira divina, sendo desembainhada através de Cristo, o reto e justo juiz, e sendo derramada sobre a sua vida. Para aqueles que já se renderam a Cristo, até chegar esse dia, como diz o salmista, já é tempo, Senhor, para intervires. Enquanto esse dia não chega, que sigamos com os nossos olhos colocados no autor e consumador da nossa fé, o nosso fiador, Jesus Cristo.